Você já teve a sensação de estar paralisado diante da vida? Meu nome é Cristiane Frois, eu sou neuropsicóloga. Sabe aquela sensação que temos, que parece que estamos sem energia, que estamos paralisados, até levantar da cama fica difícil? Sabe quando a vontade que temos é de ficar deitado ali o dia inteiro? E o que acontece quando fazemos isso? Nos sentimos culpados por estarmos deitados. Mas a vontade de levantar é muito pequena. Porque quando levantamos, parece que fazemos mil coisas e não terminamos nada. Nos falta foco, nos falta atenção e a gente não consegue terminar nada daquilo que a gente começa. No final do dia, nós estamos ainda mais sem energia, estamos aí num processo de autocobrança muito grande porque não fizemos nada daquilo que havíamos planejado. E não fizemos, não foi porque não queremos, não. Foi porque nós não conseguimos fazer. Mas de onde vem isso, de fato? Existem dores tão fortes que não são dores físicas, são dores emocionais. Essas dores nos paralisam, essas dores sugam a nossa energia, essas dores de fato faz com que nós não sejamos mais a pessoa que já fomos um dia. Sabe aquela pessoa ativa, aquela pessoa que fazia, aquela pessoa que tudo que queria ali corria atrás? Ou pelo menos a pessoa que nós gostaríamos de ser, né? Nós gostaríamos muitas vezes de sermos assim, essa pessoa ativa, que corre atrás, que vai em busca, mas parece que a nossa energia se esvaiu. A impressão que temos verdadeiramente é que estamos parados, como se tivesse ali uma âncora ali nos segurando, né, nos nossos pés ali amarrados, e a gente não dá conta de fazer nada daquilo. E quais são as nossas buscas aí para resolver tudo isso? Muitas vezes a gente faz buscas aí em locais extremamente errados. A gente quer resolver isso, às vezes com uma medicação, às vezes buscando em livros de autoajuda, buscando aí várias formas de resolver e nada dá certo. Claro que a medicação ela é importante, com a orientação médica, óbvio que é importante. Mas será que só ela é capaz de resolver aí, é a raiz dessa dor? Muitas vezes a medicação ela simplesmente é um paliativo. Ela resolve momentaneamente ali alguma dor, mas a raiz verdadeiramente, você sabe onde está? Se a nossa dor realmente falasse, o que ela queria nos dizer? O que ela quer nos dizer? É necessário agora que nós paramos um pouco e ouvimos de fato o que essa dor quer nos falar. Porque só assim, só quando a gente dá atenção para essa dor, a gente vai entender essa dor, a gente vai saber de onde vem e assim será possível ressignificá-la. E essa dor que temos, ela pode se transformar sim em uma força de vida, em uma força muito maior, que faz com que aquilo, ao invés de nos parar, nos movimente. Por quê? Porque dor, quando transformada em força, nos leva para onde? Para frente. A gente sai disso ainda muito mais forte, ainda com muito mais possibilidade de caminhar, sendo muito mais resiliente, nos tornando aí muito mais pessoas muito mais ativas, com foco, com atenção, porque aquela dor se transformou em quê? Em força de vida. Mas como que esse processo de fato pode ser feito? A hipnose terapêutica é uma ferramenta excelente para conseguirmos, de fato, acessar essas dores. Por quê? Porque muitas vezes essas dores se manifestam de uma forma e aquela forma que ela se manifesta é só a manifestação, não é a causa verdadeiramente. A causa, às vezes, está lá atrás, em algum problema que a gente nem sabe que existiu, porque muitas vezes a causa se torna inconsciente. É aquilo que não está ali na nossa consciência, que não é visível, que a gente não sabe de fato o que significa, porque é inconsciente. O inconsciente é aquilo que está escondido, sabe? Que está lá debaixo ali de várias... É como se existisse dentro da gente vários sentimentos que encobrem um sentimento verdadeiro, que é o da dor. Mas tem tantos sentimentos ali por cima que a gente não sabe verdadeiramente qual é a causa dessa dor. Está lá no fundo. Então, a hipnose terapêutica, ela consegue acessar esse inconsciente, esse lado meio que obscuro aí do nosso cérebro e traz à tona essa dor. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente descobre a causa verdadeira da dor, é possível sim tratá-la e ressignificá-la. Não existe isso de que aconteceu alguma coisa na nossa vida e nós simplesmente esquecemos. Nós não temos amnésia. Esquecer é impossível. O que acontece muitas vezes é que fica guardado lá naquele lugarzinho que nós não temos acesso.
e se manifesta na nossa vida de formas aí que nos impede muitas vezes de caminhar, que se transforma às vezes em verdades que não são a nossa verdade, mas se transforma por quê? Porque a partir do momento que a gente passa a viver a nossa vida de acordo com o nosso inconsciente, quando a gente deixa que o nosso inconsciente controle a nossa vida, a gente faz coisas que verdadeiramente não são aquilo que nós gostaríamos de fazer. Por isso que é tão importante nós termos acesso a esse inconsciente, a entender de fato qual a causa, a raiz dessa dor, acolher essa dor. É muito importante que essa dor seja uma dor acolhida, porque teve uma história ali. Aquela dor teve uma história. E a forma como nós sentimos é o que hoje dá o resultado tão improdutivo na nossa vida. Então é importante que a gente acolha essa dor, que a gente principalmente ressignifique e a transforme realmente em força de vida. A nossa história, todos nós temos história. E a nossa história é marcada aí por diversos acontecimentos. Muitas vezes a gente não tem lembrança desses acontecimentos, nós não sabemos o que aconteceu de fato, porque tem muito tempo, ou a dor foi tão forte do acontecimento, que o que acontece? O nosso próprio mecanismo de defesa faz com que a gente não tenha acesso àquilo. Fica ali escondidinho. Sabe aqueles chamados ali, eu não lembro de fato como foi, eu não lembro ali de fato o que aconteceu verdadeiramente. Na verdade, isso está guardado em algum lugar dentro da gente. E isso hoje se manifesta na nossa vida de uma forma aí que muitas vezes 90% do que a gente faz é baseado naquilo. A gente acha que esqueceu e que aquilo não existe. Existe sim, aquilo está ali, em algum lugar. E por que é tão necessário nós conseguirmos aí acessarmos esse problema de fato, revivermos, ressignificá-lo e transformá-lo em força? Porque ele faz parte da nossa história. Então, a partir do momento que a nossa história é uma história de superação, essa superação se torna força de vida. E essa força faz com que nós sejamos pessoas que realmente vai em busca daquilo que quer, porque a gente é mais forte, a gente é mais resiliente a partir do momento que a gente sabe ele é a causa. Então, isso se transforma numa força que faz a gente o quê? Caminhar. Ao invés dessa energia, sabe essa energia ali dessa dor ficar parada, ela nos estagna. Ela deixa a gente ali completamente estagnado, completamente paralisado, até que não saibamos de fato o que é. Quando a gente entra em contato, a gente ressignifica, a gente consegue sim caminhar, porque nós saímos disso muito mais fortes, muito mais de cabeça erguida, sabendo que aquilo ali foi uma superação e não uma estagnação. Não algo ali traumático que a gente fica revivendo muitas vezes, ou algo que a gente nem sabe de onde vem, mas que paralisa a nossa vida. Por isso que é importante, através do autoconhecimento, nós conhecermos também as nossas dores, a origem delas, e assim podemos ressignificá-las, dar esse novo significado e caminhar de fato. Muitas vezes, para a gente conseguir fazer essa movimentação, a gente sempre faz buscas onde não devíamos buscar. Às vezes a gente fica lendo um livro de autoajuda que sabe dar aquela energia boa naquele momento, só que tratou a dor? Não. Muitas vezes a gente conversa com alguém sobre aquilo, sabe aquelas pessoas que nos anima ali, que nos dá uma energia momentânea? E a gente acha que resolveu, mas não resolve. A ajuda que a gente precisa é uma ajuda profissional. E por que eu falo tanto da hipnose terapêutica para nos ajudar nesse reprocessamento de dores aí, nessa ressignificação dessas dores? Porque a hipnose, ela atua diretamente no cérebro. A hipnose terapêutica é um processo de um relaxamento profundo, mas durante esse processo, que nós chamamos de transe, que o transe é nada mais, nada menos que o relaxamento profundo, o nosso cérebro fica muito ativo. Nós ficamos, se pudéssemos fotografar o cérebro naquele momento, a gente vê um monte de luzinhas acesas. Por quê? Porque naquele momento ele está muito ativo, o corpo está relaxado, o cérebro ativo e muito mais receptivo às informações que lhe são passadas. Então, a partir do momento que a gente consegue acessar esse inconsciente, trazer a dor, ressignificá-la, o nosso cérebro encontra-se extremamente ativo para aceitar aquelas novas informações que são passadas. A partir do momento que ele aceita aquelas novas informações que ali são passadas, ele joga isso como verdade para dentro da gente. Então, aquilo que era dor se transforma em força. Por quê? Porque é feito todo esse processo ali de reprogramação da dor, de ressignificação. Nós transformamos o que era dor e que nos paralisava em energia de vida, o que nos faz caminhar. Então, a gente sai desse processo muito mais forte. E por que esse processo
ele é muito mais rápido do que o processo convencional, porque a gente vai direto no foco. A gente já faz a reprogramação ali, a ressignificação no momento que o problema surgiu. A gente revive, dói, é um processo que dói sim, mas é necessário passarmos por essa dor para que realmente ocorra a cura, a transformação. E a transformação ocorre a partir do momento que a gente trata verdadeiramente a causa, ao invés de darmos ali paliativos que duram muitas vezes algumas horas somente. O remédio dura algumas horas, ele realmente ele faz com que a dor pare ali por algum momento, mas ele não vai na causa. Por isso que é tão importante nós irmos verdadeiramente com o profissional correto, óbvio, na causa do problema, ressignificá-lo e aí sim poderemos andar. E aí sim poderemos sair desse estado de estagnação. Aí sim poderemos transformar essa nossa energia, aquela energia que está ali parada, que está ali o tempo inteiro ali como se tivesse um chumbo ali nas nossas pernas. A gente pode finalmente se libertar de tudo isso e caminhar. E a gente vai caminhar com muito mais assertividade, a gente vai caminhar com muito mais produtividade, a gente vai saber de fato aí quem somos, a gente vai transformar essa força em ações, porque essa força que vai existir dentro da gente será transformada em ações muito mais assertivas, muito mais produtivas. Aí sim, nós conseguimos de fato transformar a nossa vida. E por que é tão importante nós pararmos e olhar para essa dor e cuidarmos dela? Porque senão ela vai nos acompanhar eternamente. Enquanto nós não pararmos ali, cuidarmos daquilo que dói, daquela ferida, fecharmos, cicatrizarmos aquela ferida, ela vai nos acompanhar. E o que ela faz? Ela aumenta cada vez mais. Ela estará presente nos nossos relacionamentos. Ela estará presente ali nas nossas ações frustradas. Sabe, a gente nunca sabe de verdade o que a gente gosta. Ela estará presente na falta do autoconhecimento, porque se nós pararmos e analisarmos, nós nem sabemos quem somos, porque a dor está tão grande ali que cada hora a gente está de um jeito. Às vezes parece que a gente está feliz, mas é uma pseudo-felicidade. Às vezes parece que a gente está caminhando, mas a gente não termina nada. A gente sempre interrompe em algum momento, a gente sempre busca outro caminho. Por quê? Porque o caminho verdadeiro que temos que seguir primeiro é o caminho da cura, é o caminho da transformação, é o caminho da ressignificação. Então, enquanto não pararmos de fato e cuidarmos dessa dor, enquanto não tratarmos, ela irá nos acompanhar e ela vai doer cada vez mais forte. Ela vai doer nas relações frustradas, ela vai doer ali na falta de comprometimento que temos, ela vai doer ali de diversas formas quando alguém vem nos dizer alguma coisa e aquilo vai doer cada vez mais. Aquilo vai doer e vai aumentar, porque cada vez mais nós não vamos fazendo de fato aquilo que precisamos e que queremos verdadeiramente fazer. Aí quando chegar lá na frente, que nós formos ler ali o livro da nossa vida, o que vai ter? Culpa. Culpa por não termos de fato vivido a vida que pedimos, que gostaríamos, sabe? A vida ali que nós realmente viemos para viver. Aqui eu vim fazer nesse mundo, afinal, né? Eu preciso escolher o que eu quero, eu preciso escolher o meu propósito, eu preciso saber dos meus valores, mas para isso eu preciso verdadeiramente saber quem eu sou. E para eu saber quem eu sou, eu preciso entrar em contato com essas dores. Dores muitas vezes que vieram lá de trás, ou que vieram de ontem, mas que estão ali escondidas e que me impedem tantas vezes de caminhar. E muitas vezes não é só uma dor, são várias dores. E é muito possível que a gente entre em contato com elas sim, ressignifique. Porque aí, quando a gente for ler lá o livro da nossa vida lá na frente, vai ter várias histórias de superação. Sabe, aquilo que a gente falar, eu estava lá na arena da vida mesmo, eu fui, eu dei minha cara a tapa, eu fiz, eu errei, eu levantei, mas eu sei que eu agi. Não fiquei ali em cima do muro. Sabe quando a gente parece estar em cima do muro sem saber para onde descer? E a gente não desce. Aí chega lá na frente, que às vezes a gente nem tem mais tempo para isso, o que acontece? Vem a culpa. E a culpa faz o quê? Que a gente fica cada vez mais paralisado. Então a gente tem que saber que a responsabilidade, eu sempre troco a palavra culpa por responsabilidade. E eu preciso saber que a responsabilidade da minha vida, ela é minha. A responsabilidade de caminhar, de cair, de levantar, as consequências de tudo que eu faço é minha. Depois não adianta mais eu falar que foi fulano, que foi ciclano, que foi culpa do outro, que foi... Isso não adianta. Isso não vai ter em nada ali soluções para o que eu preciso. Eu preciso me responsabilizar de saber que até a transformação dessa energia em algo positivo, em ações mais assertivas, é minha também.
É eu que preciso ir em busca de uma ajuda, é eu que preciso realmente entrar em contato com essa dor. Eu sei que vai ter um profissional ali que vai me dar a mão certa ali, eu preciso ir em busca dela também. Então, o profissional vai me ajudar com isso. Mas quem vai ter que reviver essa dor, ressignificá-la, sou eu. Eu preciso dar esse passo para ir em busca. E a hipnose, ela é uma ferramenta muito fantástica. Eu sempre falo dela com muito carinho, porque é uma ferramenta fantástica aí nesse processo de ressignificação. E às vezes essa dor, a gente acha que a causa é uma, e quando a gente vai descobrir, quando a gente vai ali tratar, é outra completamente diferente. Quantas pessoas que chegam hoje para tratar algumas dores, já chega ali com o discurso pronto. Aconteceu isso, é por isso que minha vida tá assim. E quando a gente vai a fundo, a gente descobre que a causa mesmo da dor, a raiz ali, é outra completamente diferente, mas que estava influenciando no todo, influenciando em tudo na vida. Quando as pessoas hoje chegam no consultório para tratar dores físicas, muitas vezes elas falam, é porque eu tô com anemia, sabe? Aquela a anemia física mesmo, é algo físico. Os exames deram toda a alteração, eu tô com diversos problemas ali físicos, é por isso que eu tô sentindo assim, mas a médica falou que eu também preciso tratar o emocional, enfim. E quando a gente vai ver de fato o que está acontecendo, o que está refletindo no corpo é reflexo do meu mundo interno que está todo bagunçado. É o reflexo dessa dor tão forte que acabou atingindo o meu lado físico. Porque as dores internas, elas gritam. Quando a gente não escuta, elas passam também a refletir em dores físicas. Por isso que as dores físicas, elas muitas vezes têm origem o lado emocional. Quantas pessoas que vêm encaminhadas aí, porque está sempre tratando ali o físico e os problemas continuam persistindo. Então, quando a gente vai na raiz, o problema é de ordem emocional. Teve uma pessoa uma vez que sempre reclamava muitas dores no corpo. Ela teve o diagnóstico de fibromialgia e a fibromialgia é uma dor muito grande mesmo. É uma dor paralisante. E ela sempre tinha esse diagnóstico, ela sempre falava e tudo mais que ela tinha diversos problemas. Cada hora surgia uma coisa diferente. E quando nós fizemos o tratamento ali emocional adequado, o que surgiu foi um problema que ela teve há anos atrás, que ela não se lembrava conscientemente de qual era verdadeiramente o problema. Quando o problema veio à tona ali durante o transe hipnótico e foi ressignificado, nós fizemos algumas sessões de ressignificação, de trazer aquela dor, as dores do corpo desapareceram. Ela até falou que parecia um passe de mágica. Não foi mágica. Ela tratou verdadeiramente a causa. Ela tratou verdadeiramente ali o que estava causando todas essas dores físicas. Por quê? Porque a dor física era simplesmente um reflexo. Quando a gente vai na raiz que a gente trata, ocorre a transformação em todos os âmbitos da vida. A transformação física, a transformação nos relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida e no geral. A transformação em tudo. Porque essa força realmente ela vira uma força atuante. Ela passa a atuar dentro da gente de forma positiva, de forma muito mais assertiva. Claro que os tratamentos que nós temos que ter são tratamentos eternos, vamos dizer assim. Nós temos que nos cuidar sempre. Por quê? Porque às vezes naquele momento que nós tratamos uma coisa, outras coisas vão surgir durante a vida. Mas até a forma de nós encararmos esses outros acontecimentos vai ser uma forma muito diferente. Vai ser uma forma muito mais resiliente. Vai ser uma forma muito mais assertiva. E nós vamos transformar aí as nossas dores que vierem posteriormente em força também. A gente vai saber gerir, nós saberemos verdadeiramente gerir essas emoções, a forma como nós aceitamos as questões externas e que nós vamos ressignificar internamente no momento que acontece, vai ser com muito mais sabedoria, com muito mais assertividade. Por quê? Porque nós passamos a nos conhecer. E conhecer verdadeiramente o que acontece dentro da gente é algo incrível. É incrível. É algo assim que quanto mais nós nos conhecemos, mais a gente terá a conhecer. Por quê? Porque nós somos seres que mudamos o tempo inteiro. Nós estamos em constante transformação. O que era dor no passado, que foi ressignificado, no futuro pode ter o mesmo acontecimento e não vai ser mais dor. Por quê? Porque a forma como nós entendemos algo extremamente doloroso lá no passado, hoje nós temos outra forma de lidar com as nossas emoções. Então, ao invés de isso hoje ser uma dor, vai ser sentida de uma forma completamente diferente. E isso vai fazer com que caminhemos aí cada vez mais assertivos, cada vez mais produtivos, cada vez com mais foco, com atenção. Por quê? Porque essas dores também, elas tiram o nosso foco e a nossa atenção. Inconscientemente falando, o nosso foco e a nossa atenção está lá, na dor.
E a gente não sabe muitas vezes, por isso que às vezes a gente fica tão disperso, por isso que às vezes a gente não sabe para qual caminho seguir, porque o nosso foco está ali, mesmo que não seja de forma consciente. Por isso que a gente não sabe nem para onde andar muitas vezes. Então é importante que hoje, nesse momento, a gente assuma a responsabilidade da nossa vida, a gente busque soluções assertivas, a gente saiba realmente que um profissional pode sim nos ajudar e que a gente tem o dever de buscar essa ajuda se quisermos realmente modificar a nossa vida. Isso está em nossas mãos, com certeza. Muito obrigada e até o próximo vídeo.